Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, novidades na eleição do Grêmio aí, que vai acontecer no final do ano. O que eu sei sobre Marcelo Marques, o dono da Marquespan, ser candidato à presidência? Eu vou te contar, falei com ele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, chamou a atenção nos últimos dias aí a possibilidade de Marcelo Marques, o dono da Marquespan, patrocinador do clube inclusive, ser candidato à presidência do Grêmio. E muita gente ficou se perguntando, mas como assim? Ele patrocina o Inter também, mas ele é empresário, será que pode? Poxa, ninguém imaginava. E os demais candidatos, será que ele vai aceitar? Pois bem, eu confesso para vocês que eu nunca tinha conversado com o Marcelo Marques. E eu sei que ele é patrocinador de vários veículos de comunicação, influenciadores no Rio Grande do Sul, da dupla Grenal, né, como um grande visionário, porque a gente sabe que no Rio Grande do Sul, se você associa a tua empresa apenas a uma das marcas, né, você corre o risco, eu acho uma bobagem, mas corre o risco de ter uma rejeição aqui e ali, então ele patrocina os dois clubes, né, a dupla Grenal. Só que ele é um gremista abnegado, apaixonado e que vocês lembram, vocês sabem, ajudou a trazer Luizito Soares no começo dessa gestão. Vocês vão lembrar disso. E acho até que foi um grande equívoco, por informações que eu tenho de bastidores, da atual gestão comandada por Alberto Guerra. Mesmo que o Marcelo não tivesse pedido nenhum tipo de contrapartida, a gente não viu o Luizito Soares mordendo um pãozinho da Marquespan, vamos combinar assim, né? A gente não viu nada nesse sentido. E o Marcelo nem exigiu, ele queria ajudar o Grêmio naquele momento, mas não houve um carinho, não houve uma aproximação, né, da gestão com o Marcelo, desde sempre. Tanto que, nesse momento, a informação que vaza é de que ele foi convidado por diferentes grupos políticos da oposição para ser um vice-presidente, para compor uma chapa, e eu posso dizer para vocês que pela atual situação, pela atual gestão, pela situação, ele não foi procurado. Então, assim, nunca a atual gestão entendeu o Marcelo como um possível parceiro, como um cara que estivesse ali próximo para ajudar o clube. O Celso Rigo, a gente sabe, né? Que também é um empresário que investe, ajuda com empréstimos aqui, com juro menor, para a contratação de alguns jogadores. Mas o Marcelo, que sempre se mostrou disposto, inclusive, para trazer o Soares. Ajudou a trazer o Soares. A atual gestão nunca o considerou. E aí vieram os outros movimentos políticos no pleito que vai acontecer no final do ano e começaram a conversar com ele, a fazer entrevistas. Ô Marcelo, você quer estar conosco? Não sei o quê. Cara, e ele ouviu todo mundo. Até que o Antônio Dutra Júnior, que seria um candidato a presidente, ou será, não sabemos, depois de muitas reuniões, depois de muita conversa, o Marcelo tem a ideia de ser presidente um dia, né? Isso sempre esteve no horizonte, mas algo que não seria para agora. Só que como vice-presidente, ele já estaria no clube, ele tem a empresa dele e tal, então ele começou a cogitar, não, talvez mais para frente, vamos ver e tal. Não era algo que ele estava convencido. Até que o Dutra chegou para ele e perguntou, e se você for candidato a presidente? E aí balançou o homem. E aí deu aquela mexida do tipo, peraí, eu não estava pensando nisso agora. Mas é claro que ele começou a pensar, né? É claro que ele começou a pensar. Essa conversa ela vazou e a repercussão ela foi muito positiva nos últimos dias, pelo menos de onde eu acompanhei. Das pessoas entendendo de que o Grêmio talvez precisasse de um empresário, um cara com expertise em negócios, um cara que tem uma história maravilhosa de vida, de construção de um império. Hoje a Marquespan é a maior produtora do pão francês no Brasil. Eu não quero errar o número aqui, Marcelo, mas acho que 15 milhões por dia de pão francês, do cacetinho que a gente come lá no Rio Grande do Sul. Imagina, é muita coisa. Eu até comentei com ele nessa conversa. Eu tive um papo rápido com ele na sexta-feira. Nem foi tão rápido assim, né? A gente trocou ideia como gremistas, assim, né? E eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo, se ele já tinha tomado a decisão dele, aquela coisa toda. E, cara, a recepção foi a melhor possível, assim. A impressão que eu tive foi a melhor possível. Eu nunca tinha conversado com o Marcelo, tá? Nessa conversa, nesse papo, eu disse para ele assim, olha, eu moro aqui em São Paulo e eu trafego pela Castelo Branco, né, que é uma via da Grande São Paulo, todos os dias. E todo santo dia eu vejo um caminhãozinho da Marquespan. E às vezes estou na Marginal Pinheiros, também vejo, porque, cara, ele expandiu o negócio dele de uma maneira absurda. Tanto que hoje ele investe Grêmio Internacional em vários veículos, ele tem uma exposição de mídia, porque ele realmente cresceu absurdamente. É um cara que tem o tino do negócio. E é um gremista, olha, completamente alucinado.
Tanto que ele me contou assim, minha história é um pouco parecida com a tua, porque eu morei uns anos em São Paulo, mas não consegui ficar longe do Grêmio. Ele tem uma fábrica aqui em Tatuí, na Grande São Paulo. Voltou para Porto Alegre e não existe a possibilidade de ele estar em Porto Alegre e ele não estar na Arena do Grêmio, onde ele tem um camarote. Então é um cara muito próximo. E aí faltou visão da atual gestão de ter esse cara mais próximo, independentemente de qualquer âmbito político, eu tô falando. Porque, pô, um cara que se dispõe a ajudar do próprio bolso a trazer o Suárez sem querer contrapartida. Claro que todo mundo soube que ele, mais o Celso Rigo, mais a Casa de Apostas lá, uma parte do Grêmio, todo mundo meio que ajudou a bancar naquele momento, mas poxa, mas e a atenção e o carinho do clube com isso? Nunca aconteceu. E nesse momento, a atual gestão não se preocupou também em conversar com o Marcelo para ele compor, de repente, uma chapa da situação. Não. Só as outras chapas. Tá bem? Eu tô muito decepcionado com a atual gestão, vocês sabem disso. Eu não sei o que vai acontecer nesse pleito. Tem uma concorrência ferrenha. Vocês sabem que o Paulo Calef, mesmo que não tenha registrado ainda a sua candidatura, é uma grande possibilidade. E ele também estava nesse processo, né, da trazida do Luizito Soares e tal. E é um cara que era situação, virou oposição. O Denis Abraão, que é um cara muito conhecido, né, conselheiro há muitos anos e tal, né, já participou de várias administrações, então também estaria no pleito. Entre outros nomes, assim. Agora, o do Marcelo Marques, ele é diferente de todos. Porque a gente está falando de um cara que é um empresário, que patrocina o clube e que estaria disposto, olha, gente, a quase tudo para ajudar o clube, tá? Por que eu estou falando quase? Porque eu não sei até onde ele poderia, mas eu acho que é muito longe. E muitos torcedores estão associando o nome do Marcelo Marques com o da Leila Pereira, que é uma empresária, dona de uma empresa, presidente do clube e que essa empresa que ela tem patrocinava, né? Hoje o Master é uma casa de apostas, mas durante muitos anos uma empresa que investiu no clube estruturalmente, trouxe jogadores e tal. Seria mais ou menos isso. O Marcelo seria uma Leila Pereira, que é sabidamente uma grande gestora. Eu vou dizer para vocês um negócio, tá? É só uma manchete, porque a gente precisa esperar uma confirmação para poder destrinchar mais o assunto. Mas conversando com o Marcelo Marques, eu fiquei com a sensação de que ele seria muito menos uma Leila Pereira e muito mais um Paulo Nobre. Tá? Uma manchete para vocês. O que foi Paulo Nobre na história do Palmeiras? Antes da Leila, existiu Gagliotti e Paulo Nobre. A Leila pega o clube encaminhado e com o apoio da sua empresa desde o começo lá. Isso é verdade. Agora, o Paulo Nobre é o cara que chega no Palmeiras, Série B. Numa época em que, vocês vão lembrar, gremistas, o Palmeiras cai para a Série B e o principal jogador do time naquele momento era Hernan Barcos, amado pela torcida. Ele deixa o Palmeiras para jogar no Grêmio. O Grêmio cede 4 jogadores e poderia ceder um quinto, que nunca aconteceu. E o Grêmio cedeu jogadores Leandro, o Leandro CNH, né? O Léo Gago, o zagueiro Wilson e o Rondinelli, o Rondikelme, que a gente chamava, que veio do Vila Nova. Esses 4 jogadores foram para o Palmeiras em troca do Barcos. Essa era a fase Grêmio e Palmeiras, isso em 2012, para vocês terem uma ideia. Olha como mudou. Olha o que é o Palmeiras hoje. Pois bem, o Paulo Nobre chega logo depois disso. Palmeiras na Série B, o início do Allianz Parque, e ele chega lá e fala assim, tá, mas qual é o problema do Palmeiras? Não, o problema são dívidas, é isso, é aquilo, não sei o que, tá bom. E ele dá um aporte financeiro que traz saúde financeira para o clube. A partir dali vieram os investimentos, os elencos formados, e a partir de 15 o Palmeiras se torna o que se torna. Também com o apoio da Crefisa. Tá? Então, assim, Marcelo Marques seria mais um Paulo Nobre do que uma Leila Pereira. Só para vocês terem uma ideia. E é uma novidade, gente. Assim, no âmbito gaúcho do Rio Grande do Sul, você ter um gestor com toda a expertise que ele tem no empresariado e a capacidade financeira que ele tem para ajudar o clube, não deixa de ser uma novidade. Agora, ele já tomou decisão, Chico? Do que eu conversei com ele, ainda não. Mas a sensação que eu fiquei é que, cara, é um sonho. Ele não esperava esse convite agora, mas ele está amadurecendo essa ideia.
mas o coração dele já aceitou. É claro que ele depende da questão empresarial, ele é CEO da Marquespan, ele comanda, né, todo o negócio dele, ele precisaria administrar isso de outra forma, porque a gente sabe que um presidente de clube se desgasta, precisa ser um abnegado, precisa estar envolvido com o processo e ele quer estar 100% voltado para o clube. Ele tem ideias assim, cara. Ele me falava, usou frases do tipo assim: Chico, eu preciso devolver o clube para a torcida. E é verdade, porque o sócio, ele precisa ter o senso de pertencimento, né? Você precisa, ao pagar uma mensalidade, entender que aquele clube te representa. Obviamente, nós como torcedores amamos o clube independentemente de qualquer coisa. Mas quando você fica maltratado ao frequentar a arena, e essa situação da arena também tem que ser resolvida, ele sabe disso, e acho que é uma das metas dele, pela conversa que eu tive. Quando o torcedor é maltratado tecnicamente dentro de campo, por uma gestão que não se preocupa com a realização do torcedor, com investimentos mal feitos, com essa situação do estádio, você naturalmente se afasta. Aquela coisa, você está num relacionamento em que você apenas se entrega e a pessoa do outro lado não, o que você faz? Pô, é natural, gente. Então ele entende que eu quero ver o Grêmio protagonista de novo, eu quero ver o Grêmio com 300, 500 mil sócios, porque nós temos essa capacidade. E aí eu fiz o questionamento dele para ele, bom, então daqui a pouco pode ser uma SAF, né? Que é mais ou menos o que o Cruzeiro tem com o Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH. E ele falou, não, tu sabe que eu sou contra a SAF? Ele não concorda com clubes tradicionais e de massa, como no caso é o Grêmio. Ele falou, você pode ver aí, o Flamengo e o Palmeiras que você citou, porque eu estava debatendo com ele, eu falei, ô Marcelo, os investimentos estão muito altos, a realidade mudou, e eu não sou um entusiasta da SAF, eu queria entender melhor, mas eu às vezes acho que é o único caminho para a gente poder sair desse ambiente periférico que nós estamos, né? E a gente não consegue mais estar nas cabeças. E ele me falou que é contra. Ele tem uma visão que ele entende que o Grêmio, pela torcida que tem, pela capacidade que tem, dá para se organizar financeiramente, inclusive, como o Flamengo fez. O Flamengo sempre, ele confirmou isso, o Flamengo sempre vai ter mais audiência, mais investimento, mais receita. Mas o Grêmio pode estar ali, cara, como o quarto, quinto clube de maior torcida do Brasil. Por que não? Ele é muito ousado, né, gente? E mostrou isso na sua vida profissional pelo crescimento da sua empresa. E tendo a caneta, podendo fazer o que ele quiser com o Grêmio, assim, me surpreendeu positivamente, me impactou assim, a conversa que eu tive com ele. Acho que seria um modelo completamente novo do que estamos acostumados. Seria uma... E o gaúcho é um pouco conservador nesse sentido, né? Seria uma inovação, seria furar a bolha, seria entender que, peraí, vamos fazer diferente? O que está acontecendo aqui, a gente precisa mudar. Porque realmente, do jeito que está, a gente vai ficar muito para trás, a gente vai se tornar um clube médio em alguns anos, então, ou pequeno. Essa é a verdade, gente. É o que acontece hoje com o Vasco da Gama, com o Santos, que não conseguem se reerguer por conta de administrações terríveis. E dívidas, evidentemente, né? Então, se você tiver um cara com capacidade financeira e com expertise administrativa, eu acho que a gente pode vislumbrar algo diferente. Não sei o que vai acontecer, até porque ele não decidiu ainda. Nessa conversa que ele teve, né, com o Dutra, especialmente, nesse convite, ele entende que a pausa do Mundial ela é o ideal para tomar a decisão, porque ali o futebol vai estar parado. Né? Nesse momento o Grêmio está muito atribulado, jogando de 3 em 3 dias, o time está mal, que não é o momento para falar de política. Na pausa, esse debate naturalmente vai vir à tona. E ali ele deve tomar a sua decisão, que eu acho que já está tomada. Mas ele precisa, né, digamos, aparar outras arestas aí para poder efetivamente se doar para uma campanha que vai acontecer no segundo semestre e depois para a eleição que, já falei para vocês e repito, né, vai ser bem complicada, acirrada, disputada. E ele está no bolo, mas na minha opinião com algo diferente, assim, com uma possibilidade de fazer algo que não foi feito até agora. E muita gente pergunta também, tá, mas ele investe no Inter, ele é patrocinador do Inter. Evidentemente, o que eu consegui entender da conversa é que até em respeito ao Inter e em respeito ao Grêmio especialmente, ele não vai mais investir no Internacional. Ele vai designar apenas, né? Isso tudo tem que ser visto, né, com conselho e tudo mais, mas o patrocínio lá não vai sair do Grêmio. Do Inter
Imagina, ele presidente do Grêmio, patrocinando o Inter, não faz muito sentido. Até em respeito ao Inter, isso não acontecerá. Então, muito torcedor pergunta, pô, mas o cara vai continuar botando dinheiro no Inter? Não, gente, não. Aí ele vai estar fazendo uma escolha, porque ele vai estar sendo presidente de um clube, né? Então, aí muda um pouco de figura, não é uma questão apenas comercial, né? É uma questão mais até afetiva, né? E diferente, né? Colocando a empresa dele toda voltada para o Grêmio nesse momento. Vocês ficaram com algumas dúvidas, eu confesso para vocês que muita coisa tem que acontecer, a gente ainda está entendendo, né, o que o Marcelo, se ele vier ser a candidato e presidente, do que ele pode fazer no clube, mas acho que trata-se de uma novidade. E eu quis entender, nesse momento em que o Grêmio enfrenta uma gestão completamente atribulada, para usar um termo bem generoso aqui, né, que encerra no final do ano e que vai dar lugar a um novo comando para os próximos anos do Grêmio. Então, a gente tem alguns nomes surgindo. O do Marcelo Marques eu acho que impacta verdadeiramente, por isso eu quis trazer para vocês aí mais bastidores a respeito disso. O que vocês acham? Vocês acham bacana? Diferente? Um empresário poder comandar o clube, um cara que naturalmente é um gremistão, né, apaixonado e assumido, poder, né, desenvolver toda a sua habilidade ali para o clube. Vocês concordam, não concordam? O que vocês acham que vai acontecer? Queria ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!